Bom, pessoal, então a gente definiu o que era uma superfície parametrizada, tá? Então, lembrando que eu tenho aqui, vou colocar o IV, né? Conjunto D aqui, no plano. Eu tenho aqui, vou chamar aqui, φ. Então, vai me gerar uma superfície S aqui em R3, tá? XYZ. O S, né, é φ de D. Imagem do φ de D. Então, o objetivo aqui é calcular a área de S. Como que a gente faz para calcular a área dessa superfície? Bom, primeira coisa que a gente tem aqui, quando eu pego aqui, digamos, o zero constante, eu vou ter essa reta aqui. Isso que eu estou fazendo aqui, vocês vão lembrar do cálculo 2, tá? Só que lá a gente tem o gráfico de função, né? Aqui não necessariamente é gráfico de uma função. Então, bom, se eu pego o zero constante, o que vai acontecer? Isso aqui vai me gerar, né? Eu faço o V variando aqui num certo intervalo, né? Dessa reta. Isso aqui vai me gerar uma curva aqui, ó. Quem que é essa curva aqui? Essa aqui é φ, o zero V. Claro que o 0V tem que estar no domínio da D. Ou no domínio D, né? Mesma coisa se eu pegar V0 aqui. Aqui é o ponto, o 0V0. Então, a imagem dessa reta aqui, V igual a V0, ele vai gerar uma curva aqui. Bom, aqui é quem? Aqui esse ponto é φ de o 0V0. E aqui é φ o V0. Então, observe que eu tenho duas curvas. Aqui é bem parecido com o que a gente viu lá em cálculo 2, né? Só que lá a diferença é que meu domínio estava no plano XY, né, que era gráfico de função. Aqui eu só estou colocando domínio separado, porque aqui é uma superfície parametrizada, que pode ser que ela não seja gráfico de função. Tá? Bom, então, eu posso derivar essa φ aí em relação a U e a V. Então, quem é φ, U, derivada de φ em relação a U, no ponto o 0V0. Bom, se eu for olhar aqui no ponto 0V0, quando isso aí existe, é o quê? É o vetor tangente a essa curva. Então, isso aqui, que nada mais é do que o derivado de cada função componente, né? Olha, é a derivada de x em relação a u e o 0V0, derivada de y em relação a u e o 0V0, e a derivada do z em relação a u no 0V0. Isso que é essa φ. Né? Então, aqui é o... Deixa eu colocar aqui, ó. Vou até esticar já ele aqui, né? Ó. É o φ de o 0V0. É o vetor tangente naquela direção. Então, é tangente àquela curva φ de o 0V. E quem é a φ... perdão. Vou colocar, né? Esse aqui é o vetor tangente à curva qual curva? φ de o 0V no ponto φ de o 0V0. E a outra, vou colocar aqui embaixo, ó,
E a φv de U0V0 vai ser a outra aqui. Vou colocar até cor diferente. Ó. Tá? Então, esse é o φv. Ele é o vetor tangente também, só que agora vou estar derivando tudo em relação a v. Então, a derivada de x em relação a v, o 0v0. A derivada de y em relação a v, o 0v0. E a derivada de z em relação a v, o 0v0. Que é o vetor tangente, agora a outra curva, né? Vetor... Deixa eu escrever errado aqui. Vetor tangente a curva φ de U V0 no ponto φ de U0 V0. Tá? Bom, então esses dois vetores aqui, aí entra uma questão. Se esses dois vetores não forem paralelos, isso aqui, eles me geram um plano. Tá? Então, se φu, o 0, V0, e φv de U0, V0 não forem paralelos, vou deixar ali o desenho, tá? Essa outra parte que nem tanto. Então, se isso aqui não forem paralelos, então, estes vetores geram um plano que passa no ponto φ de U0, V0 e é tangente a S, né? Que é a superfície. Né? Bom, por que eu estou fazendo isso? Né? Porque para a gente calcular a área, no fundo, o que a gente faz? Né? A gente dividiria o domínio ali em quadradinhos e vai aproximar por áreas aqui do plano tangente. Tá? Eu vou pegar paralelepípedos aqui no plano tangente, né? Na verdade vão ser gerados pelos vetores tangentes aqui, e vou somar todas essas áreas. Tá? Eu não vou colocar essa definição aqui para soma de rima para aproximar. Tá? Eu já vou colocar a ideia direta. Tá? Bom, e o que a gente precisa aqui? Eu coloquei aqui, ó, φu e φv, eles não forem paralelos. Tá? Como que eu mostro que eles não são paralelos? Tá? Então, a gente tem um resultado que garante que φu de U0, V0, produto vetorial φv de U0, V0, isso aqui é igual a zero, sem somente se eles são paralelos. Vou colocar que φu de U0, V0 e φv de U0, V0 são paralelos. Tá? Então, bom, para eles não serem paralelos, lembrando que aqui o produto vetorial de dois vetores é um vetor, né? Vou até colocar aqui o zero com notação de vetor, porque é vetor nulo. Tá? Então, para esses vetores serem paralelos, o produto vetorial tem que dar o vetor nulo. Então, a condição para que eles não sejam paralelos é que isso seja diferente do vetor nulo. Tá? Lembrando lá de geometria analítica. Ok? Está pegando toda... certinho. Achei que não estava pegando todo o quadro. Tá assim. Ok? Então, as superfícies, ou nos pontos onde isso aqui for diferente do vetor nulo, a superfície vai ser regular. Tá? Então, para isso que a gente estava
definir? Não é para definir a existência do plano tangente. E aí, a gente pode calcular essas coisas para superfícies não regulares? Pode, mas aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque eu vou ter que quebrar em partes onde a superfície é regular. E aí fica mais difícil, porque onde ela pode não ser regular, pode ser uma curva, aí fica um pouco mais difícil. Não é que nem no caso das curvas, né? Porque a curva vem até aqui, num ponto ela não é regular e continua na outra curva. Só que aí a ligação entre duas curvas é um ponto. Aqui, se eu tenho duas superfícies, aí eu vou ter uma curva, né? Fica um pouco mais, às vezes, mais difícil de determinar, tá? Então, ó, vou colocar a definição. Então, a definição de regular ou lisa é basicamente isso, a existência do plano tangente em todos os pontos, tá? Uma superfície parametrizada φ B contido em R2 e R3 é chamada de lisa, ou regular, ou suave, se para todo o V em D tem-se φ U. Eu vou colocar o 0 V0, tá? Para não ficar confundindo com o U aqui da derivada parcial, né? φ U de U0 V0, produto vetorial com φ V de U0 V0, isso que for diferente do vetor nulo. Tá? Ou seja, o que eu estou pedindo aqui, na verdade, é a existência do plano tangente em cada ponto. Tá? Ou seja, existe um plano tangente em cada φ de U0 V0. Lembra que a existência do plano tangente, eu preciso de ter esses dois vetores geradores, né? O que acontece quando a gente tem um bico, por exemplo, que eu não tenho um plano tangente. Por quê? Porque eu não tenho um único. Eu tenho vários, posso ter infinitos planos tangenciando. Quando eu falo a existência de um plano tangente, é porque é um único plano que satisfaz essa definição aí de plano tangente, né? Ou seja, eu consigo dois vetores geradores, mas além disso, né? Qualquer outro vetor que é tangente à superfície vai estar dentro desse plano, tá? Então, se eu pego dois vetores, às vezes em um outro, uma superfície que é um bico, bom, tá, eu consigo definir um plano. Só que esse plano não vai conter todos os outros vetores que são tangentes à superfície nesse ponto. Tá? Então, essa aqui é a questão. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa é a existência do plano tangente, tá? E aí, de novo, a gente calcula a área aqui fazendo uma soma de rima, né? Somando as áreas de paralelogramos aqui, tá? Nesses planos tangentes. Eu já vou colocar direto, né, o que significa isso, tá? Como que a gente obtém o valor dessas áreas, tá? Usando integral dupla. Vou colocar ele como definição, mas dá para fazer aproximando por somas de rima. Aqui a gente acaba que não usa, né? Mas a ideia é por trás de somas de rima. Por isso que cai no integral, né? Então, vamos definir então o que é a área de uma superfície regular. Definição. A área de uma superfície regular ou lisa é definida por A integral dupla aqui sobre D, né? Já eu coloco a parametrização da norma
desse produto vetorial aqui, tá? Que, no fundo, isso aqui é o vetor normal superfície, né? Φ UV, vetorial φV de UV, dA, onde Φ é a parametrização, P contido em R2 e R3, né? E isso, né? Que a cada U e V aqui, a gente tem a φ de UV. Eu acho que é só isso, né? Ok. Então, essa integral dupla aí, tá? Para calcular a área, claro, a gente precisa da parametrização, né? Precisa calcular esse produto vetorial aqui, e aí a norma dele, né? E calcular a integral dupla disso aqui, tá? Vamos ver como que faz isso. Observe que faz sentido só para falar de área de superfícies limitadas, né? Se a superfície for ilimitada, não faz muito sentido, né? Porque a área vai dar infinita. Ó. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó, determinar a área do cone z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado com z entre 0 e 1. Isso aqui a gente já fez, tá? Bom, vou pegar a segunda parametrização, tá? Se eu for pegar a primeira, o que vai acontecer? Na hora de descrever a integral, eu vou chegar numa integral em coordenadas cartesianas, né? x, y, depois eu vou usar coordenadas polares para resolver a integral dupla. Então, no fundo, eu vou estar fazendo a mesma coisa, tá? Então, bom, qual foi a parametrização que a gente achou lá do psi? Lembra, psi de D contido em R2 e R3, ela pegava o quê? Era o raio, né? Teta, R teta ou teta R, tanto faz. E aqui a psi de teta R, R cosseno teta, R seno teta e R, né? O z é raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? Que é r quadrado. Agora, onde está variando teta, né? Então, quem quer o d? O d, teta r. Aqui tanto faz, tá? Colocar teta r, vai vir teta, não vai fazer diferença não. Então, aqui o teta de 0 a 2π. E o r de 0 até 1. Então, esse aqui era a parametrização, tá? Bom, eu vou fazer aqui dessa forma, depois, se quiser, eu até faço do outro para a gente poder comparar, tá? É que quando a gente tem gráfico de função, a gente tem até uma formulinha que é mais fácil, tá? Depois eu vou colocar ela para vocês. Então, bom, que dá... Agora eu preciso calcular o quê? Psi teta de teta r. Ou seja, a derivada em relação a teta, né? Do vetor psi. O que é isso? Então, vou derivar em relação a teta, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos r seno teta, r cosseno teta, zero. E vou derivar essa psi em relação a r. Teta r, isso aqui dá o quê? Bom, vou derivar em relação a r, fica cosseno teta, seno teta e 1, né? E 1. Bom,
Lembrando lá, como que a gente calcula o produto vetorial? Psi θ vetorial psi r. Isso aqui é o determinante. Né? Lembra a formulinha que a gente usa? Coloco na primeira linha aqui IJK, os vetores da base canônica, né? A princípio isso aqui não tem não tem muito sentido, porque eu não posso colocar vetores aqui. Mas por que a gente escreve assim? Porque é uma conta formal, tá? Vou pensar o I e o JK como um elemento, o I e o J e o K, e aí depois isso aqui vai me resultar em um vetor, tá? E esse vetor que vai ser o produto vetorial. Então aqui é uma forma de representar, e formalmente os cálculos são iguais. Então, na segunda linha aqui eu coloco as derivadas em relação à primeira variável, né? Menos R seno θ. Só lembrando, não vai fazer diferença a ordem aqui, porque depois, para calcular a integral, a gente calcula o quê? A norma desse vetor, tá? A norma do vetor e a norma do oposto é a mesma coisa. Então, menos R seno θ, R cosseno θ e 0. E aqui vai ficar cosseno θ, seno θ e 1. Bom, o que dá isso aí? Agora sim. Então, vai ficar R cosseno θ vezes 1 vezes I, R cosseno θ I, depois J vezes 0 vezes cosseno θ, que dá 0, né? Depois vai ficar K menos R seno θ com seno θ. Vai ficar menos K R seno ao quadrado de θ. Vamos colocar o K no final, né? Que é o vetor 0,01. Então, ó, de novo, I, R cosseno θ vezes 1, R cosseno θ, I. J vezes 0 vezes isso dá 0, o vetor nulo, né? O K, menos R seno θ vezes seno θ, então vai ficar menos R seno ao quadrado de θk. Agora, então a gente fez nesse sentido aqui, né? Agora vamos fazer nesse sentido. Então, vou colocar o menos aqui em tudo. Fica o quê? R cosseno ao quadrado de θk. Depois, mais seno de θ vezes 0 vezes I. Depois, 1 menos R seno θ vezes J. Então, vai ficar menos R seno θj. Ou seja, o que dá isso aqui? Bom, em I é só o R cosseno θ, né? Em J, esse menos com esse fica mais R seno θj. Depois, o que vai acontecer? No K, a gente tem, ó, menos R seno ao quadrado, menos R cosseno ao quadrado. Então, fica menos RK. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, esse é o vetor psi θ vetorial psi r. Agora, vamos calcular o quê? Vamos calcular a norma desse vetor. Quem é a norma desse vetor? Norma psi r, ou psi θ vetorial psi r. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, né? Então, vai ficar r quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r quadrado seno ao quadrado de θ, mais r quadrado. Ou mais menos r ao quadrado, né? É menos, mas é a mesma coisa, né? Vai dar r quadrado. Bom, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, vai ficar raiz de r quadrado mais r quadrado, que é r raiz de 2. Né? Vai ficar 2 vezes isso. Eu tiro o r ao quadrado e simplifico a raiz. Lembra que o r é positivo, tá? Por isso que não aparece módulo. Então, esse é psi θ vetorial psi r. Então, quem que é a área? Bom, a área integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1. A norma
disso aqui, né? Ou seja, essa norma aqui que vai dar R raiz de 2 dr dθ. Tá? Então, aqui, tomar cuidado que não tem nada a ver com o jacobiano, tá? Aqui é essa norma. Então, isso aqui já depende da parametrização, tá? Eu vou fazer depois com a outra parametrização que a gente calculou. Vou fazer com as duas, tá? Pra gente comparar. Então, o que dá isso aqui? Raiz de 2 sai, né? Integral de 0 a 2π. Integral de r quadrado sobre 2 de 0 até 1 dθ. Isso aqui dá o quê? Bom, avaliado em 1 dá meio, em 0 dá 0. Então vai dar raiz de 2 sobre 2, integral de 0 a 2π de dθ. Então vai dar 2π dividido por 2, dá π raiz de 2. Então a gente fez com a primeira parametrização. Vamos calcular com a outra parametrização. Então tem que tomar cuidado. Aqui, ó, só relembrando. Aqui por que eu não coloquei o jacobiano? Porque a parametrização já está em Rθ. Tá? Eu não peguei ela em x e y e passei para Rθ. Então não aparece o jacobiano. Vocês vão ver que da outra forma a gente vai ter que usar. Vou fazer mudança de variável. Tá? Então a segunda forma. Então deixa eu só colocar aqui quem que era, né? Z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. E o Z entre 0 e 1. Isso, né? Então, a parametrização que a gente pegou, só vou escrever quem é o D, é o xy, pertencente a R2. Então, aqui o x quadrado mais y quadrado é menor ou igual que 1. E a φ de xy é xy, f de xy, no caso ali, raiz de x quadrado mais y quadrado. Essa é a parametrização. Então, estou enxergando ele como gráfico de função, tá? Depois eu vou colocar a forma mais geral, tá? Como gráfico de função, a gente já tem até uma formulinha dela para isso aqui. Para esse cálculo aqui, a gente tem uma fórmula quando é gráfico de função. Então, bom, vou calcular aqui derivada em relação a x primeiro. Vai ficar 1, 0. Vou derivar isso aqui. Isso aqui é o quê? X quadrado mais y quadrado elevado a meio. Né? Então a derivada é meio. Disso aqui elevado a menos meio. Então vai ficar raiz de x quadrado mais y quadrado no denominador. Vezes a derivada disso aqui em relação a x. Né? 2x. Tá? Ou seja, vou colocar aqui embaixo, vai ficar 1, 0 e x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Agora, vou calcular a derivada em relação a y. Tá? Bom, em y, a diferença que vai dar o 1 aqui e que vai dar o y. Né? Eu vou até colocar. Derivada em relação a y, xy é 0, 1, e aqui vai ficar y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Bom, então, quem é φx, produto vetorial φy? Mesma coisa aqui, né? IJK. Ficar 1, 0, x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Embaixo, 0, 1, y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, o que dá isso aqui? Esse vezes esse dá 0. J vezes isso vezes 0 dá 0. Vai dar o vetor K. Né? K vezes 1. Agora, ao contrário, vai ficar o quê? 0 vezes K dá 0. Menos x
raiz de x quadrado mais y quadrado e menos y x quadrado mais y quadrado raiz j. Então, o que é a norma disso aí? Norma de φx vetorial φy. Da raiz quadrada, bom, o que está multiplicando i? Então, não posso esquecer, né? A base é ijk. Então, a primeira componente que multiplica i, vai ficar o quê? Menos x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado ao quadrado, mais, multiplicar j, menos y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado ao quadrado, mais o k igual a 1, né? 1 ao quadrado. Então, o que vai dar isso aqui? Vai dar raiz de x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, mais 1. Então, ó, se eu somar esses dois aqui, vai ficar x quadrado mais y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado, que é 1. Então, isso vai dar raiz de 2. Logo, a norma φx vetorial φy é igual a raiz de 2. Bom, então vamos calcular quem é a área agora. A área é integral dupla sobre d da norma φx vetorial φy dA. Ou ainda, integral dupla sobre d de raiz de 2 dA. Bom, aqui eu já poderia até colocar vamos fazer essa conta, né? Quem que é a área do disco, né? Lembra que a área do disco, isso aqui é o disco de sempre na origem raio 1, então é π vezes r ao quadrado, mas vai r é 1, né? Então vai ficar π, vai dar raiz de 2π, que é a mesma coisa que já deu. Mas como que a gente calcula? Aí sim eu vou ter que passar por coordenadas polares, né? Então, ó, vou colocar aqui do lado, ó. Vou chamar x de r cosseno θ, y de r seno θ e, claro, jacobiano, né? O dA aqui no caso é r dr dθ ou dθ dr, tanto faz. Então vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1, raiz de 2, r dr dθ. Observa que chegou na mesma integral que a gente calculou antes, tá? E eu já vou colocar a resposta, né? Da raiz de 2π. Então, qual que é a diferença de um para outro, né? Aqui a gente chegou, e aí para calcular essa integral dupla, eu fiz uma mudança de coordenadas. Aí aparece o jacobiano. No que a gente já fez em θ e r, não. Aquilo ali já é a parametrização, então não aparece o jacobiano. A parametrização já é dada em rθ. Tá? Isso aqui já depende da parametrização. Então, aí sim, com essa parametrização eu cheguei nisso. Aqui eu já poderia colocar diretamente a resposta. Por quê? Qual que é a área do disco? Né? Isso aqui é raiz de 2 vezes a área do disco unitário. A área do disco unitário é π. Vai ficar raiz de 2π. Ok?